Após apresentarmos o espetáculo A Oca do Curumim em aldeias Guarani de São Vicente e do Vale do Ribeira e produzirmos um documentário sobre essa circulação, retornamos a cada uma das cidades para mostrar nosso trabalho para crianças da rede pública de ensino. Nosso teatro conta lendas indígenas, da mandioca, da noite, do Irapuru, da Vitória Régia, e colabora com a preservação da cultura dos povos ancestrais do Brasil. Nossos objetivos: diminuir distâncias entre dois povos tão próximos histórica e geograficamente e tão distantes culturalmente. Mostramos nosso documentário, nossa aventura de aprendizado nas aldeias. Apresentamos nosso teatro cheio de magia e impregnado de amor. E no final, ouvimos e respondemos perguntas das crianças, aguçando a curiosidade sobre a vida dos Guarani, derrubando preconceitos e proporcionando informação para que o conhecimento se transforme em ferramenta capaz de gerar respeito por um povo e uma cultura tão importantes em nossa história. Eu acho que o espetáculo ele foi muito rico, as crianças gostaram muito, faz bem parte assim da comunidade deles, né? Porque a gente tem aqui em Cananéia comunidades indígenas próximas, então acho que foi bem interessante, deu para esclarecer alguma coisa para elas, assim, que elas tenham um contato futuramente até maior com essas aldeias. Eu acredito que ainda precisa ser ampliado esse diálogo com a comunidade. A comunidade são aldeias relativamente novas, mas a comunidade ainda não tem muito contato, ainda tem muito preconceito, ainda não precisa de bastante diálogo, sim, para que a gente melhore essa comunicação. E a criança ela aprende mais nessa proposta lúdica, né? E o espetáculo é bem lúdico, é bem interessante para elas, eu acho que aproxima bem, sim. Acho que a abordagem é interessante. Eu vi uma reação assim muito boa por parte das crianças. Achei muito interessante o espetáculo. Isso daí vem acrescentar na aprendizagem deles, vem aproximar cada criança, cada funcionário, o próprio professor que estava aqui assistindo, da realidade indígena. Ele sai um pouco da parte teórica e vai mais para a prática. Ou seja, eu achei muito rico mesmo o espetáculo. Eu sou professor, sei disso. O próprio aluno na sala de aula ele viu o indígena como um ser diferente, né, do branco. E não é isso, como vocês mesmo colocaram aí, né, a questão do povo indígena hoje já, né, fazendo uso da internet, das redes sociais, né, do celular, né, do carro, enfim. Vocês mostrando para a criança que o indígena é um ser como qualquer outro, né? Mas é uma questão que a gente tem que se aprimorar um pouco mais, se aprofundar mais e buscar mais essa questão do incentivo aqui à cultura indígena. Sim, eu vejo assim com bastante satisfação esse projeto de vocês. Visto que o índio ele só é lembrado lá no mês de abril, no dia do índio, que o professor dá um desenhinho lá do índiozinho, de um cocarzinho, põe para o aluno ir embora e fica aquela coisa muito vaga da realidade, do que realmente eles vivem. Essa linguagem teatral, né, é uma linguagem mais acessível. As crianças gostam, é alguma coisa assim que prende mais e que pode, vamos dizer assim, acrescentar e muito, né, nessa questão dos costumes da cultura indígena. Então, eu vejo como um trabalho muito positivo, né, importante e que precisa acontecer mais vezes aí. E até porque as nossas crianças não têm acesso também
a teatro. Nós aqui na região não temos teatro, então quando o teatro vem até elas, isso é formidável, tá? É muito, muito legal mesmo. Estão de parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, né? Porque essas crianças aí futuramente podem ler aí livros que falem sobre a cultura indígena, né? Como lá de Eduardo Galeano, Veias Abertas da América Latina, conhecer mais a fundo essa história desse povo que infelizmente é visto com preconceito mesmo. Que carrega o nosso orgulho, a nossa cultura, até o Legon. A parte da apresentação do teatro, a gente percebeu que as crianças gostaram bastante, que foram interativas, as crianças conseguem se concentrar na história, acabam prestando atenção, então foi bastante interessante. Os professores já trabalham a questão da cultura indígena, foi que estavam comentando, e as crianças ficam esperando para saber se é aquilo que eles estudaram, se as lendas, se são isso mesmo, confirmar ou não. E com certeza, a partir da apresentação que eles assistiram, eles vão poder aproveitar bastante coisa em sala de aula. Tem sim o estigma do indígena sem a roupa, que é o que eles ficam esperando. Inclusive, quando eles vão visitar a aldeia local, eles voltam meio que frustrados, porque, professora, mas eles usam roupa igual a gente. Então, eles ficam esperando aqueles índios, igual a gente acaba passando para eles, né? Sem essa mudança, estigma do que o índio só pesca, só come raiz, anda sem roupa, a questão do cocário, da pintura, e já mudou, porque eles têm esse contato, a cultura é outra. Então a gente, enquanto professores, enquanto educadores, temos que mostrar para eles que isso mudou. Eu achei muito interessante. São oportunidades que as crianças raramente têm de vir ver o teatro, de conhecer o teatro, e ainda mais agora, nessa época, que se trata dos indígenas. No mês que vem estamos conversando sobre os índios novamente, e isso vai ser um ponto de partida muito interessante para todo o município, para toda a educação do município. Houve sons, houve barulhos, houve dinâmica, houve todo o jeito de ser apresentado, foi maravilhoso. Eu acredito que chamou muita atenção das crianças. Eu acredito que trabalhar com um grupo grande de crianças, como foi trabalhado hoje, é muito difícil. Mas prender a atenção deles por todo esse tempo. Eu acredito que as crianças adoraram e vão levar essa recordação por muito tempo. Vão entender sim, entenderam sim. Maravilhoso, uma apresentação pedagógica, com uma didática muito dinâmica, envolvente no aspecto que provocou a criança, provocou o raciocínio e a curiosidade. Nós vimos isso nas perguntas que elas fizeram. Elas se remeteram a contextos atrás, já estudados, as questões que vocês ali colocaram com o vídeo, com a dinâmica do teatro, e isso aguçou a curiosidade delas. Então, eu acho esse um aspecto para a educação dos pequenos muito importante. A criança hoje tem que ser curiosa. Ela tem que ter alguém que diga para ela os caminhos, ou como é que acontece, ou como aquilo foi feito. E você viu que eram os bem pequenininhos, né? As crianças bem pequenas, eram crianças ali. As maiores perguntas foram das crianças de 5, 6 anos, de 7 anos. Então, a apresentação em si, ela causou essa curiosidade, essa estratégia de pensamento. Vou aproveitar agora para saber como é que é tal coisa. Para mim foi muito importante. Eu gostaria que vocês viessem mais vezes e gostaria que estendesse os temas, né? Porque o tema que vocês abordaram é um tema político, é um tema de preconceito ainda existente. E da forma que vocês trabalharam, tenho absoluta certeza que abriram muitas visões, muitos horizontes. Foi maravilhoso, eu acho que foi de um aprendizado muito grande, as crianças assim tendo a oportunidade de estar
trazendo para a escola, né, o teatro, né, que isso é muito importante, que na verdade nós que somos da cidade do interior, muitas vezes nós não temos essas opções de estar levando as crianças até, né, um teatro. E isso é muito bom, o trabalho de vocês estarem trazendo isso para as escolas. A forma que foi passada a história hoje, acho que fez com que as crianças prestassem mais atenção, que de uma forma dinâmica, atrativa, né? E isso daí faz com que saia, vamos dizer, da zona de conforto, né, dessas crianças, porque às vezes dentro de sala de aula os professores trabalham, né? Isso daí, mas não é tão atrativo como foi hoje. Eu achei isso muito interessante porque, primeiro, as crianças têm que conhecer, né, como as crianças, os índios, né, a criança indígena vive. E é muito interessante porque eles não sabiam que primeiro que eles nem sabiam que existia uma escola indígena. Eles achavam que o indígena estudava na escola normal. Né? Quando eu comentei isso na sala de aula, eles se espantaram e ali eles comprovaram. Então foi muito interessante. Para eles vivenciaram, eles olharam ali, nossa, eles acharam muito interessante. Foi maravilhoso. Aquilo lá só veio enriquecer o que foi trabalhado na sala de aula. Foi muito dinâmico. Né? Os atores ali conseguiram motivar as crianças. Eu fiquei apreensiva, porque eu fiquei imaginando como seria essa apresentação, como seria passado para as crianças. Porque a gente vê muita coisa que o pessoal vem apenas para apresentar o seu projeto, apresentar sua peça teatral, mas não trazem um fim educativo, um fim pedagógico para que essas crianças possam aprender. Me surpreendeu muito, né, a apresentação hoje aqui, o que vocês trouxeram, a parte educativa, a parte de conhecimento, né, os documentários, né, com as aldeias, tudo coisa nova, diferente para essas crianças, né, coisas que elas não haviam ainda presenciado. O espetáculo, eu achei assim, que foi um espetáculo dinâmico, foi muito bom, os atores, o movimentar deles junto com as crianças, mas por final a participação das crianças com perguntas, as histórias muito bem contadas, vocabulário fácil da criança entender, né, palavras diferentes de origem indígena, sempre a palavra indígena, logo na sequência o que significava, para que a criança pudesse fazer essa ponte, né, entre o de ontem e o de hoje. Então foi muito importante para o conhecimento principalmente dessas crianças, saber o que é e assim preservar e não ter preconceito, ando pela cidade, né, os índios daqui da nossa região, e a gente percebe o preconceito que há com essas pessoas. Eu acho excelente, né? As crianças têm que conhecer sobre as lendas indígenas para se aproximar mesmo, né? Eu acho importante as crianças conhecerem, estarem por dentro, né? Se possível até fazer visitas, se aprofundar mais no assunto. Porque para eles o índio é só aquele que usa cocá, né? Eles não têm uma noção melhor, né? E através do teatro lúdico, para eles entenderem, é muito melhor. Então, eles entenderam bem, né, o espetáculo, o vocabulário foi adequado para a idade deles, eles entenderam perfeitamente. Então, achei bem legal, vocês estão de parabéns, foi bem gostosa a apresentação. E apaixonou-se por Anauá. Foi muito interessante ter essa outra visão do que é aquela diferente que vemos pela televisão e assim por diante. Os alunos adoraram, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. E eu acho que só ampliou, né, os conhecimentos. E o que mais assim, me surpreendeu foi maravilhoso, né, as experiências,
a dramatização, mas o interesse pós-apresentação, com as perguntas. Foi muito interessante, eles tiveram assim, curiosidades, dúvidas que foram assim, esclarecidas, não é? E fica um gostinho de quero mais. Queria dar os parabéns, né, por um projeto tão importante. Então, acho que o caminho é esse. Aliás, é um caminho novo, porque o teatro veio... Primeiro que o teatro veio à escola. Então, isso para eles, que já são crianças... aqui é o bairro, né, o Tancredo Neves, é um bairro já de periferia, digamos assim. Então, eles já não teriam essa oportunidade de ir até o teatro. É raro, né? Teatro, cinema, assim, depende... E desta forma, os valores, que não só falou sobre índios, né? Então, através desta contação de histórias, desses exemplos que foram dados, acho que pode ampliar para vários temas, né? O preconceito, dessa discriminação e outras coisas assim, tantos valores, né? A gente tenta passar a amizade, né? A cooperação e assim por diante. Então foi uma forma muito feliz, né? E muito saudável, foi uma sacada excelente.